O que você precisa fazer antes de entrar na bolsa? Você sabe quais são os cuidados que você precisa ter antes de começar a investir através da bolsa de valores? Bom, se você não sabe, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te mostrar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula. E hoje eu estou trazendo aí quais são os cuidados que você precisa ter antes de entrar na bolsa de valores. Ou melhor dizendo, o que você precisa fazer antes de começar a investir através da bolsa de valores. Mas antes da gente começar, já deixa aí o seu curtir, já deixa o seu comentário, compartilha aí com as outras pessoas, porque isso ajuda bastante a gente aqui a produzir ainda mais conteúdos de valor para transformar a vida financeira de vocês. Então vamos lá, eu separei aí, como é de costume, 4 pontos aí principais que você precisa fazer antes de entrar na bolsa de valores, antes de começar a investir através da bolsa de valores. Então vamos lá para o primeiro ponto. E o primeiro deles é organize-se financeiramente. Não tem como você entrar na bolsa de valores sem estar organizado financeiramente. O que significa isso? Isso é básico, na verdade, não tem como você investir, seja por bolsa de valores ou seja por outros ativos que não sejam negociados em bolsa de valores, sem estar organizado financeiramente, ou seja, sem ter dívidas, tendo uma reserva já emergencial já consolidada e também sempre aí, porque isso também é base, sempre ganhando mais do que se gasta, para que sobre dinheiro para que você possa de fato investir. Se você está com dívida, seja ela qual for, se você não tem a sua reserva emergencial ainda, ou se você está gastando mais do que você ganha, esse não é o momento de você entrar na bolsa de valores, ou seja, esse não é o momento nem de investir em qualquer coisa, tá? Você precisa se arrumar primeiro, arrumar a casa, como a gente brinca, para depois sair lá fora e tentar coisas novas. Então arrume primeiro a sua cama, arrume primeiro a sua casa e depois você vai lá para fora, você vai investir e aí, como é o tema da nossa aula, depois disso você vai poder entrar de fato na bolsa de valores para comprar ativos lá dentro, ou seja, investir em ativos que são negociados na bolsa de valores. O segundo ponto é ter a mentalidade necessária para investir através da bolsa de valores. Sem essa mentalidade, você vai entrar lá e vai fazer muita besteira. Mas como é que é essa mentalidade? Basicamente, a gente pode dividir ela em duas coisas. Nunca venda e nunca compre. Como assim, Rafael? Não entendi. Nunca venda e nunca compre. Vamos lá. Nunca venda significa que você não vai construir patrimônio, não vai ficar rico vendendo ativos para aferir lucro, ou seja, ficar negociando ativos, comprando e vendendo a todo momento. Não é assim que se constrói patrimônio para a independência financeira. Por que isso é importante? Porque quando você começar a comprar ativos na bolsa de valores, os ativos lá são negociados a cada segundo, durante o período de funcionamento dela, ali nos dias úteis, das 10 às 17 horas, durante esse período os ativos são negociados a cada segundo. E se você não tem a mentalidade correta, o meu ativo eu comprei por 10, ele está a 12 reais, eu vou vender para comprar um outro mais barato. Ou eu vou vender para realizar lucro, quando cair a 10, eu vou comprar a 10 de novo. Isso não existe para objetivo de independência financeira, para o objetivo de construção de patrimônio, tá? Se você entra com essa mentalidade, você vai perder tudo, porque não tem como prever o futuro, mesmo com a melhor análise possível, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, nunca venda nada. Entre sempre em ativos para ficar de forma perpétua. E como é que você faz isso, você vai fazer isso através de estudos, tá? Você vai estudar um ativo para ficar nele de forma perpétua. Mas esse ponto eu ainda vou falar um pouquinho mais na frente. A outra questão, também dentro desse ponto ainda, é nunca compre nada. E dentro dele a gente pode dividir em duas coisas. Existe a parte em que você não deve comprar coisas, comprar passivos, comprar coisas que sejam desnecessárias, isso sem envolver investimentos. Mas por que isso é importante? Porque se você começa a comprar coisas demais, não está sobrando dinheiro, ou você está usando o dinheiro que está sobrando, ao invés de você investir, você está gastando com besteira, tá?
E isso eu não estou falando de ser mesquinho e deixar de fazer as coisas que você gosta, mas também tem que haver um equilíbrio, um meio termo. Não dá para ficar comprando tudo e deixar para investir no ano seguinte, e esse ano seguinte só vai chegar no dia que você morrer, né? Isso é comum. Então, na primeira parte não atrelado a investimentos, tome muito cuidado com o que você está comprando, tá? Principalmente se aquela compra vai te gerar mais despesas, tá? Que são o caso dos passivos aí. Que é um exemplo disso? Se você já tem um automóvel que está te servindo e você vai trocar por um automóvel aí melhor, né? Que vai fazer a mesma coisa, a locomoção só vai ser um pouco mais luxuoso. Mas ao fazer essa troca, o que você faz? Você financia o restante, né, da troca, então já aumentou a despesa, e também as despesas daquele carro, como impostos, como consumo de combustível, também vão aumentar daquele que você tinha, tá? Nesse exemplo que a gente está citando. Então, tudo isso vai fazer com que o valor do seu aporte, ou seja, que aquela renda que você tinha e os gastos, ele vai diminuir, porque os seus gastos subiram. Então você está deixando de investir por conta das coisas que você está comprando, ou investindo menos por conta das coisas que você está comprando. Então, olha muito bem para isso. E no outro ponto, relacionado a investimentos de fato, não compre qualquer coisa, você precisa de fato analisar, estudar, né? E isso também, como eu falei aí nesse ponto ainda, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, nunca compre nada, tá? Tem que ter essa mentalidade do nunca compre nada e nunca venda nada, que vai prejudicar o seu objetivo, que é a construção de patrimônio para começar a viver de renda, para se tornar independente financeiramente. O terceiro ponto, invista em você. Esse, de fato, eu sempre falo aqui no Viva no Comando, porque para mim é um dos mais importantes. Por que isso é importante? Em um ponto você está se qualificando, e isso é controle de risco também, tá? Porque entre demitir um funcionário que não tem um currículo bom e demitir um funcionário que consegue fazer várias outras coisas ou acumular uma função, no caso aí da crise de uma empresa, é muito mais fácil demitir aquele funcionário que só faz uma coisa e tem um currículo básico. Tá? Então isso é um controle de risco, e também porque ao desenvolver-se, né, principalmente profissionalmente, não esquecendo das outras áreas, né, mas principalmente profissionalmente, você está aumentando, tá? E isso sempre acontece, né? Na maioria das vezes acontece, na verdade. Você está aumentando a sua capacidade de geração de renda. E se você aumenta a sua capacidade de geração de renda e tem a mentalidade de não aumentar gastos, você está cada vez mais aumentando o quê? Sua capacidade de investimento. Tá? Então, antes de entrar na bolsa, invista primeiro em você. Tem até um exemplo aí que foi passado num quadro que a gente faz aqui, o Rafael Responde, de uma dúvida aí de um espectador daqui, que falou que tinha um salário aí por volta de R$800, né, um pouco menos que o salário mínimo, e ele queria investir coisa de R$150 a R$200 por mês. E realmente ele falou, né, se realmente valia a pena, se não era muito pouco, se ele podia esperar mais. E a minha resposta foi simplesmente essa, que é esse ponto aqui que eu estou falando. Às vezes é melhor você não investir agora R$150, R$200, mas investir esses 150, 200 em você, ou seja, você consegue aí com as bolsas que se oferecem, né, até faculdades particulares estão oferecendo bolsas, você consegue fazer um curso superior, consegue fazer um curso técnico, fazer um curso de inglês. Tudo isso faz você aumentar o seu currículo, né, se desenvolver profissionalmente e faz você aumentar a sua renda. Então, antes você ganhava R$800 sem um curso superior, depois do curso superior você vai ganhar 3 mil. Então, aqueles 150, R$200 que você ficou aí 4, 5 anos durante a faculdade sem investi-los, você vai conseguir aí ganhando 3 mil reais agora. Suponhamos aí que você vai investir R$600, tá? Então era 4 vezes mais. Então a cada um mês que você investe ganhando 3 mil reais, investe R$600, a cada esse um mês de R$600, você estava fazendo 4 meses dos 150 lá atrás. E tendo muito mais qualidade de vida, porque agora você ganha 3 mil reais. Então desenvolva-se, né? Invista em você antes de entrar na bolsa. Analise se realmente vale a pena investir um pouquinho só. E aqui a gente não está falando de criar hábito de investir, não é nada disso. É relacionado a se vale a pena ou não naquele momento. E aí sim, de fato, você segue para os próximos pontos.
E o quarto e último ponto para você de fato fazer antes de entrar na Bolsa de Valores é estudar. Eu sei que parece bobagem, mas eu tenho certeza que uma maioria esmagadora não estuda antes de investir. Seja através de Bolsa de Valores, seja através de outros investimentos, outros ativos que não são negociados lá. É muito importante que você estude. Ah, mas por que, Rafael? Tudo é arriscado e vocês sabem porque eu sempre falo aqui. A poupança tem seu risco, os títulos públicos têm seu risco, as ações, os fundos imobiliários, BDR, CDBs e assim por diante. Tudo é arriscado, seu emprego tem risco. E o que você precisa fazer? Você precisa controlar esse risco. Então você começa a achar ferramentas para ter esse controle e não colocar o seu patrimônio em xeque. E qual que é a principal ferramenta para controle de risco ao investir em algum ativo, seja ele negociado em bolsa ou não? Estudar. Porque se você conhece ali como funciona, se você conhece qual é aquele ativo, se ele realmente é bom ou não, o que você tem que olhar naquele ativo, você vai estar com um controle de risco fantástico. Por quê? Porque mesmo que dê algum problema, né? E aí a gente pode passar para outro ponto que é a diversificação, que auxilia caso esse dê problema aí, se você estudou e de fato não foi aquilo que você tinha estudado, mas você estudou. Não vai ser, por exemplo, uma diversificação que são ativos que você nem passou pela sua cabeça, nem passou pela sua leitura, e você foi lá e comprou. Então a diversificação ela não vai servir para nada, porque pode ser que está diversificado em ativos que não valem nada, tá? Você simplesmente comprou porque alguém falou para você o que era bom. E a gente sabe que isso não existe, né? Então, quarto e último ponto, estude. Não deixe de estudar. Estude os balanços financeiros, no caso de objetivo de independência financeira. Estude como funciona uma base de economia para que você possa entender esses balanços, entender como funciona a Bolsa de Valores. E isso não é um vestibular para ir para Harvard, não. É uma coisa simples de se estudar, mas você precisa sentar, botar a bunda na cadeira, tirar a bunda do sofá, desligar a TV e estudar. Porque só assim você vai conseguir realizar o seu objetivo de conquistar a independência financeira e entrar aí na Bolsa de Valores de forma correta. Então, finalizando a nossa aula, um pouco mais curta, mas bem objetiva para você poder entender o que você precisa fazer antes de entrar na Bolsa de Valores. Para você não ser mais um a entrar lá, perder todo o seu dinheiro, perder até o que você não tem e sair dizendo por aí que Bolsa é cassino, que Bolsa é coisa para apostador. E a gente sabe que não é. Talvez seja por falta de você ter feito esses pontos que eu falei aqui, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, não deixa de curtir, de compartilhar, como eu disse no início do vídeo. Isso ajuda bastante a gente que produz conteúdo por aqui, tá bom? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado por ter participado de mais essa aula e nós nos vemos na próxima.